Nação rubro-negra, podem preparar o grito, porque o que eu vou revelar aqui não é só uma notícia, é um escândalo monumental que tira o sono de qualquer um que tenha sangue nas veias. A bomba que está incendiando os bastidores do futebol brasileiro é que o árbitro Wilton Pereira Sampaio admitiu o contato dentro da área. Ele reconheceu que o Alan Franco derrubou o Arrascaeta, mas não marcou o pênalti que poderia mudar o rumo da nossa estreia no Brasileirão. É absurdo, é histórico, é vergonhoso. O Flamengo foi assaltado em pleno Morumbi e a prova veio através de uma leitura labial minuciosa que expôs a verdade que a CBF tentou esconder. Vamos analisar cada detalhe dessa imoralidade. Aos 51 minutos do segundo tempo, o Arrascaeta, nosso maestro, o cara que carrega o piano, tenta aproveitar o rebote do Gonzalo Plata. O Alan Franco, zagueiro do São Paulo, atropela a perna esquerda do nosso camisa 10. O contato é claro, o impacto é óbvio, e o que o Wilton diz em campo, segundo o especialista Gustavo Machucado. Ele encostou, mas não impacta o Arrascaeta. Meu Deus do céu, desde quando é preciso dar uma martelada na perna do jogador para ser considerado impacto? Se encostou na perna de apoio no momento do chute, é pênalti em qualquer lugar do planeta Terra. O Jorginho, nosso auxiliar, teve uma reação visceral, uma reação de quem não aguenta mais ver o Flamengo ser prejudicado dessa forma. Ele gritou que era uma vergonha e foi expulso por falar a verdade. E não para por aí, porque o que veio depois é ainda mais revoltante. A CBF divulgou o áudio do VAR e o que ouvimos é uma narrativa de ficção científica para justificar o erro. O árbitro de vídeo, Rodrigo Alonso Ferreira, teve a audácia de dizer que o Arrascaeta não mudou a passada e que ele mesmo bateu na perna do adversário. É uma inversão de valores monumental. Eles dizem que o defensor não impacta no chute. Como não impacta se o jogador vai para o chão? Como não impacta se o desequilíbrio é nítido? Isso é subestimar a inteligência da maior torcida do mundo. É um crime contra o futebol brasileiro. Questionem o que a torcida pensa. Até quando vamos aceitar esses erros interpretativos que só acontecem contra o Mengão? Parece que existe um protocolo diferente para o Flamengo. Se fosse do outro lado, o VAR chamaria antes mesmo do Arrascaeta cair no chão. É uma injustiça que me lembra momentos sombrios do passado, onde títulos e jogos foram tirados da gente, no apito. Perdemos por 2-1, sim, mas perdemos porque não nos deixaram empatar, não nos deixaram lutar em igualdade de condições. É um prejuízo de pontos que pode fazer falta lá na frente, na 38ª rodada. Cada ponto no Brasileirão é valioso, é suado, e ver isso sendo jogado no lixo por uma arbitragem desastrosa é de rasgar o coração. Vamos falar da persona do Wilton Pereira Sampaio, um árbitro de Copa do Mundo, um cara experiente que deveria ter a mentalidade de preservar a integridade do jogo. Mas o que vimos foi uma conversa de compadres com o VAR, um tentando convencer o outro de que o erro era acerto. O Arrascaeta é um jogador que não é de se jogar. Ele não faz simulação barata. Ele é um craque que quer o gol. Se ele caiu, é porque foi derrubado. É vergonhoso ver a CBF tentar passar pano para um lance tão capital. Isso dá um desânimo profundo, mas também nos dá um ódio motivador para a sequência da temporada. E a sequência já tá aí, nação. Domingo, às 16 horas, tem decisão. É Supercopa do Brasil contra o Corinthians, no Mané Garrincha. E eu já digo logo, o Flamengo tem que entrar com sangue nos olhos, tem que entrar para amassar, para não dar chance para o apito aparecer. Se a gente depender dessa arbitragem que tá aí, estamos fritos. O Felipe Luiz tem que usar esse roubo no Morumbi para blindar o elenco, para transformar essa revolta em gols, porque o Flamengo contra tudo e contra todos é ainda mais perigoso. Ninguém segura o Mengão quando a gente se sente traído pelo sistema. Olhem para a estrutura disso tudo. O VAR veio para trazer justiça, mas no Brasil parece que veio para trazer mais confusão e protecionismo para erros de campo. O Rodrigo Alonso Ferreira dizendo que o Arrascaeta conclui a jogada. Ele concluiu o chute totalmente desequilibrado. Isso não é conclusão, isso é sobrevivência. É absurdo. É uma narrativa que não se sustenta em nenhuma repetição de imagem. A gente vê o toque, a gente vê a trava do Alan Franco pedando no nosso jogador. É pênalti pro resto da vida. Prestem atenção, nação. O Brasileirão mal começou e o nível de tolerância já chegou no limite.
O Flamengo precisa se posicionar de forma monumental na CBF. Não pode ficar só na reclamação de auxiliar expulso. Tem que ter pressão, tem que ter nota oficial agressiva, porque o que fizeram com o Arrascaeta ontem foi o escárnio, foi uma falta de respeito com a instituição Flamengo. E o pior é o cinismo do Wilton reconhecendo o toque e dizendo que não impacta. É uma piada de mau gosto. Eu quero ver a reação dos jogadores no domingo. Quero ver o Arrascaeta com aquela cara de quem vai destruir o rival. A Supercopa é o momento da resposta. É o momento de mostrar que podem roubar um jogo, mas não podem roubar a nossa grandeza. O Flamengo é gigante demais para cair nessas armadilhas de arbitragem pequena. Vamos para Brasília para buscar essa taça e mostrar que o Mengão é o dono do Brasil, com ou sem o auxílio desses árbitros que parecem estar contra a gente. Nação, o momento é de união. Não vamos deixar que essa derrota no Morumbi, que foi construída por fatores externos, abale a nossa confiança. O time é bom, o trabalho está sendo feito e as taças vão vir. Mas fica aqui o meu protesto visceral contra o Wilton Pereira Sampaio e contra toda a equipe do VAR. Vocês são uma vergonha para o esporte. O Flamengo é maior que vocês e a verdade sempre aparece, seja na leitura labial ou no grito da torcida que não se cala. Nação, o que me deixa mais possesso, o que me faz querer rasgar o verbo aqui, é a hipocrisia desse sistema. Vocês pararam para ouvir com calma o que o Rodrigo Alonso Ferreira disse lá na cabine do VAR? Ele disse que o Arrascaeta põe a perna para trás. É brincadeira, o cara é um gênio, ele tá preparando o corpo para o chute. Ele faz o movimento natural de qualquer atacante de elite. E os caras usam a biomecânica do jogador contra ele mesmo para não marcar o crime. Isso é uma narrativa de injustiça que a gente já viu antes. Lembram de quantos pênaltis foram marcados contra o Flamengo por muito menos? Qualquer encostão na área do Mengão, o juiz aponta para a marca da cal com um sorriso no rosto. Agora, quando é a favor da gente, aos 51 minutos, no apagar das luzes, vira contato de jogo. Ah, para com isso. O Wilton Pereira Sampaio é árbitro de Copa do Mundo. Ele sabe muito bem que aquele toque do Alan Franco tira totalmente o equilíbrio do Arrascaeta. O impacto não precisa ser uma fratura exposta. O impacto é o desequilíbrio que impede o gol. Questionem comigo. Se o Flamengo não tivesse uma diretoria que às vezes parece passiva demais nesse ponto, esse Wilton Pereira Sampaio já estaria na geladeira há muito tempo. É vergonhoso ver o Jorginho ser expulso por defender o que é justo. O banco de reservas do Flamengo não pode aceitar calado um assalto desses. A gente tem que ser a voz que grita no ouvido dessa CBF. O Arrascaeta é um lorde, ele não reclama à toa. Se o uruguaio ficou indignado, é porque a sujeira foi grande. E o pior de tudo, os especialistas de arbitragem da TV vão passar pano, vão dizer que é lance de interpretação. Interpretação, caramba, a regra é clara. Impedir o prosseguimento da jogada com um contato físico faltoso é pênalti. O Flamengo foi privado de um empate heróico por causa de uma interpretação covarde. Isso tem que servir de combustível para Brasília. No domingo, contra o Corinthians, a gente não pode deixar a decisão nas mãos desses caras. Tem que ser na bola, no grito e na raça, porque contra o apito, a gente já sabe que o buraco é mais embaixo. Em resumo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio admitiu ter visto o contato do zagueiro Alan Franco em Arrascaeta durante a derrota do Flamengo para o São Paulo, mas alegou que o toque não foi suficiente para o pênalti. Mesmo com o áudio do VAR confirmando a revisão, a decisão de não marcar a infração aos 51 minutos do segundo tempo gerou revolta total no Flamengo, culminando na expulsão do auxiliar Jorginho e em uma onda de indignação por todo o país. Agora, o rubro-negro vira a chave e foco total na final da Supercopa contra o Corinthians neste domingo. E aí, nação, você acha que o Wilton Pereira Sampaio deveria ser afastado pela CBF depois dessa admissão absurda? Foi roubo ou só mais um erro normal de arbitragem? Comenta aqui embaixo com todo o seu ódio e a sua paixão pelo Mengão. E não esquece, hein? Para continuar recebendo essas verdades que ninguém tem coragem de falar, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e não perca as notícias diárias e verídicas do nosso Mengão. Aqui é Flamengo acima de tudo. Tamo junto e rumo à taça no domingo.